Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso programa 60 Minutos com Deus. No programa de hoje nós vamos receber o pastor Bruno Rodrigues, que vai falar um tema muito importante e que vai te ajudar certamente a vencer cada vez mais toda e qualquer situação na sua vida. Durante todo o decorrer do nosso programa, você pode entrar em contato conosco através do contato que está passando em rodapé para fazer o seu pedido de oração, marcar a sua consulta pastoral. Nós temos vários pastores e missionários que estão prontos para te ajudar e é sempre uma grande oportunidade e um grande privilégio poder ajudar e poder fazer parte aí do grande mover de Deus, e Deus de certeza que quer transformar a sua vida hoje. Acredite que tudo vai mudar e mudar para melhor. O nosso objetivo e a visão do nosso ministério é ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E para isso nós temos várias ferramentas que nos ajudam para que nós possamos cumprir a nossa missão aqui nesta terra. Por isso nós agora vamos conferir algumas das ferramentas de evangelização. Hoje nós vamos falar sobre o projeto mais importante da nossa igreja, que são os grupos familiares. O grupo familiar ele é dado durante o decorrer da semana na casa de um dos nossos irmãos das nossas igrejas, espalhados por todo o Brasil. Nós temos várias das nossas igrejas espalhadas e também vários grupos familiares espalhados por todo o país. O grupo familiar tem o objetivo de fazer com que você se aproxime mais de Deus, você conheça mais da palavra de Deus, você possa ter amizades sadias, possa conhecer mais da doutrina de Cristo, porque esse é o objetivo do grupo familiar. Fazer com que você também se firme em Jesus, na palavra e na igreja é o objetivo do grupo familiar. Mas para você que não tem um grupo familiar e nenhuma igreja perto de você, acredite mesmo que nós temos várias ferramentas para te ajudar. Por isso aqui na TV Maná Brasil nós temos semanalmente os nossos grupos familiares de forma online, onde você, como uma equipe, vai aprender a doutrina de Cristo, vai aprender vários estudos que vão te ajudar a se aproximar cada vez mais de Deus, e é o nosso objetivo te ajudar a se enraizar em Jesus, na palavra e na igreja. Você pode obter mais informações no site da tvmanabrasil.com e lá conferir a nossa programação, como também você pode entrar em igrejamana.com.br e lá conhecer as várias igrejas que nós temos, os vários endereços que nós temos perto de você, e faça-nos uma visita e certamente que Deus vai transformar a sua casa. Porque a Bíblia diz que só Jesus, ele é o único caminho, a verdade e a vida. Nós agora vamos para o nosso momento musical e nós já voltamos com o nosso tema sobre finanças, com a presença do pastor Bruno Rodrigues. A palavra derrotado eu risquei do meu dicionário. Esforço, bom ânimo e muita coragem, lutando, dominando todas as adversidades. Batalhas são travadas constantemente na mente. Vencer a mim mesmo, duelo contundente na busca corriqueira pelas minhas vitórias. O meu caráter ilustra minha trajetória. Não sou o que falo, mas sim o que faço. Soldado na guerra, por Deus blindado. A vida é assim que é. Não abaixo os meus sonhos, eu aumento a minha fé. Sou o gongo, mais um round. Sou o guerreiro preparado pro combate. Na batalha eu sei quem sou. O inimigo não me abalou. Em Cristo eu sei quem sou. Eu sou vencedor. Na batalha eu sei quem sou. O inimigo não me abalou. Em Cristo eu sei quem sou. Eu sou vencedor. Eu abraço a minha vida com amor e compaixão, garra e ousadia e muita determinação. Troquei o pranto por um lindo sorriso, pois luto por aquilo que realmente acredito. Cada amanhecer é um novo recomeço. Viver, amar, ser feliz não tem preço. O fraco
guerreira preparada pro combate. Na batalha eu sei quem sou, o inimigo não me abalou. Em Cristo eu sei quem sou, eu sou vencedor. Na batalha eu sei quem sou, o inimigo não me abalou. Em Cristo eu sei quem sou, eu sou vencedor. No meu combate eu não jogo a toalha, com muita persistência se vence as batalhas. Só sigo o conselho daquele que não falha. No mundão, quem não junta e falha, subir no ringue e levantar o cinturão. Quem chega até o fim se sagra campeão. Por isso vou perseverar até o fim, independente do que falam contra mim. Se o inimigo se levantar, Com o direto de palavras vou nocautear. Hey! se o inimigo se levantar, Com o cruzado de palavras vou nocautear. se o inimigo se levantar, Com o jab de palavras vou nocautear. Hey! se o inimigo se levantar, Com o gancho de palavras vou nocautear. Na batalha eu sei quem sou, o inimigo não me abalou. Em Cristo eu sei quem sou, eu sou vencedor. Na batalha eu sei quem sou, o inimigo não me abalou. Em Cristo eu sei quem sou, eu sou vencedor. Voltamos e hoje nós vamos aprender sobre um tema financeiro, vamos falar sobre a nossa área financeira. Sabe, aqui é muito importante, nós vamos hoje aprender que o nosso dinheiro é muito espiritual e se nós usarmos essa grande ferramenta que Deus nos deixou, nós certamente vamos ser muito abençoados e não é com qualquer bênção, mas sim as bênçãos de Deus. Mas hoje nós vamos aprender que essas bênçãos, elas estão condicionadas. Mas antes de mais, vamos agora receber no nosso programa o pastor Bruno Rodrigues. Seja muito bem-vindo, pastor Bruno, ao nosso programa. Olá, Tatiana, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer receber aqui o pastor que veio diretamente de... Do Rio de Janeiro, né? E ali... Faltou... Falta, né? Ali, mas o sotaque já não está ali tão carregado, aquele sotaque mesmo ali do Rio, puxando pelos S, já não Eu tá nunca assim fui no tanto. Rio, mas dizem que é uma cidade bem bonita. Rio é muito bonito. As praias, o calçadão, não é? Ipanema e tudo, deve ser Sim, mesmo. toda a gente ama essa parte, não é? Essa parte do Rio, que realmente é Clima, linda. Né? clima O Rio praiano. de Janeiro, como diz lá a música, né? O Rio de Janeiro continua lindo, né? Então aquilo é um espetáculo, é mesmo muito bonito. A praia, toda a paisagem, não é? Ou seja, muito bonito. E recebe muitos turistas, não é? Tem lá o Sim. Cristo Redentor, tem lá o Pão de Açúcar, que eu acredito Sim, que ali sim, deve sim. ir milhões, milhares de pessoas. Sim, isso é sempre ali, muito movimento, muita gente, então tem mesmo muito movimento. É bom assim, não pode parar. Não. E, pastor, hoje nós vamos falar também sobre a nossa área financeira e também tem tudo a ver com turismo, não é? Com a cidade, com o país em si, né? O Brasil, que é um país tão rico, um país que tem muitas riquezas, mesmo nossa, não é? Mas se nós, em tudo na vida, se nós não soubermos usar dessas riquezas e desses grandes segredos, não vai valer de nada, não é? Hoje nós vamos aprender sobre a nossa área financeira, só que nós sempre falamos que a área financeira é uma área prática, não é? Não é só nós sabermos, nós também temos que praticar. E quando a Bíblia, o pastor fala sobre as bênçãos, não é? A Bíblia explica que as bênçãos são condicionadas. Mas elas são condicionadas ao quê, para quem não sabe? Isso é interessante, né? Ou seja, a gente vai Sim. começar a falar sobre esse tema, né? Das bênçãos de Deus, e aí essa condicionante vem aonde? Da Bíblia, não é? Se a gente estamos aqui a falar de Deus, não é? A nossa base vai ser sempre a Bíblia. E é o que Deus diz lá, né? Em Deuteronômio 28, Deus diz lá, e será que se, não é? Tem ali aquele se, que é uma condição. Se, qual era esse se? Se ouvires a voz do Senhor teu Deus,
ter cuidado de fazer os seus mandamentos, então o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, todas as bênçãos virão sobre ti, te alcançarão, e continua aí uma série de coisas boas, positivas, não é? Bênçãos que vão acontecer na vida das pessoas. Mas essa condicionante que Deus coloca lá é o quê? Obediência. Que é fundamental, né? Que é o fundamental. E em quase em tudo na Bíblia nós vemos sempre isso, ou seja, a obediência, digamos ali, é uma chave, digamos assim, que vai fazer, digamos aí, que essas bênçãos, o milagre, a cura, a resolução de um problema aconteça na vida da pessoa, não é que ela esteja, porque ela possa estar a ultrapassar, a passar, não é? A viver, ou seja, se ela obedecer aquilo que Deus diz, ela vai ter vitória, não é? Então, ou seja, mais aí nessa área financeira, Deus vai nos ensinando aí algumas leis, o que nós temos que fazer ou deixar de fazer, o que nós temos, ou seja, sobretudo temos que mudar um pouco aí a nossa mentalidade, não é? Sim. Para que a gente consiga então aí viver aquilo que Deus realmente quer para a nossa vida. E é importantíssimo, não é? Nós entendemos justamente esse segredo, não é? Deus é o melhor para a nossa vida. E às vezes nós limitamos a Deus. Ah, não, se eu tô vivendo dessa forma é porque Deus permitiu, não é? Ah, Deus é a favor da pobreza. De certeza que o pastor já ouviu isso, não é? Exato. Ah, não, Deus é humilde, Deus também é a favor da pobreza e Deus também é a favor que nós vivamos dessa forma. Mas nós aprendemos nas nossas igrejas que não é assim que funciona, não é? Deus é o Deus de riqueza. Exatamente. É um Deus de grandeza, não é, pastor? Exatamente, ou seja, quando as pessoas vêm, daí que falamos, não é? Ou seja, da obediência, sobretudo renovar, mudar a nossa mente, não é? Porque às vezes é muito, eu ouvi dizer, me falaram, mas falou com base em quê? Não é? Te falaram do quê? Não é? Ou seja, a pessoa tem que sempre ir na Bíblia, não é? Então, o que nós vemos pela Bíblia? Pela Bíblia nós vemos o que Jesus se fez pobre para que hoje nós pudéssemos ser ricos. É o que diz o versículo bíblico, não é? Ou seja, então, pobreza não é da vontade de Deus. Se Ele se fez pobre para que você fosse rico, por que razão, né? Ele queria que as pessoas fossem pobres, não é? Jesus também veio a essa terra e diz o quê? Porque Ele veio para nos dar vida e vida com abundância. Então, a abundância não é abundância de falta de dinheiro, não é abundância de pobreza, não é abundância de ali ser um mendigo, a mendigar coisas. Não, Deus quer e pode, né, mudar a sua vida para melhor se você ouvir e obedecer aquilo que Ele tem para lhe dizer. Semear, não é? Também agirmos, não é? Quando nós falamos e costumamos usar muito esse termo, não é? Semear para colher. O que é que na prática isso significa para quem que nunca ouviu falar sobre isso, não é? Ou por vezes não entende, mas nós baseamos isso na Bíblia, não é? Em Marcos 4:26, que diz que o reino de Deus é uma semente. Então significa que o meu dinheiro no reino de Deus é uma semente? Exatamente, ou seja, como referiu muito bem lá em Marcos 4:26, Deus faz essa comparação. Tudo no reino dele funciona como uma semente. Se é tudo, inclusive o nosso dinheiro. Nós temos que então entender assim, ou seja, Jesus deu esse exemplo ali para que as pessoas daquela época, daquela região percebessem bem, não é? Porque era algo ali da agricultura e é um exemplo que continua bem atual. Que embora as pessoas, de certa forma, não estejam tão ligadas a essa área, né, de semear lá uma semente na terra e no seu tempo determinado ela cresce, dê um fruto, no geral, não é? A maioria das pessoas sabem que assim é, não é? Ou seja, ela vai ali, prepara o terreno, coloca lá a sementezinha, rega e no seu tempo ela vai crescer e dar o fruto. E se nós formos ver, tudo é assim, né? Como referimos aqui das plantas, das árvores, nós próprios somos fruto disso, não é? O homem que semeia lá a semente no ventre da sua esposa e depois de 9 meses sai a criança, ou seja, foi uma semente lançada e depois, no seu tempo determinado, veio a colheita. Os animais, a mesma coisa, as plantas, as árvores, tudo funciona neste princípio. Então, quando nós estamos a falar na igreja de semear para colher, né, também estamos a falar em relação ao dinheiro, que o dinheiro também é isso. É como se fosse uma semente que eu vou lançar, mas eu vou semear aonde, não é? Será que eu vou enterrar o meu dinheiro e vai nascer ali uma árvore cheia de dinheiro? Não é assim, ou seja, para cada
cada semente tem o seu solo apropriado, não é? Assim como falamos há pouco aqui do exemplo dos homens, dos animais, etc., não é? Lógico, ali vimos que a semente do homem é ali no ventre da sua esposa, semente ali de uma árvore, de uma planta é num solo, mas às vezes, por exemplo, como a semente do arroz, requer um terreno cheio de água, não é? Ou seja, algo diferente, e algumas sementes às vezes nem reproduzem em alguns determinados climas, ou seja, isso quer dizer que muitas vezes cada semente tem o seu solo específico. E o nosso dinheiro, então, qual é o solo específico? É onde Deus nos diz que vai nos abençoar de volta. Ele diz lá na sua palavra para nós trazermos, né, os nossos dízimos, as nossas ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento na casa, mas depois faça a prova dele, que ele vai abrir as janelas dos céus e nos abençoar de uma maneira tal que nem há lugar para nós recolhermos. Ou seja, o lugar onde nós vamos entregar o nosso dinheiro, onde temos a certeza que vamos ter esse retorno, digamos assim, é na igreja. Porque embora nós não vemos, digamos assim, quando eu pego, eu semeei um valor, não é? Eu dei aquele valor, eu dei aquela oferta, não é? Na igreja, aquele dinheiro de certa forma realmente morre ou desaparece, né? Para mim. Mas assim como a semente que é lançada na terra, também é preciso morrer para que ela cresça e dê o seu fruto. Assim também essa semente tem que morrer no meu coração, não é? E eu entender esse princípio de Deus. Eu semeei, eu vou colher. Porque Deus diz que tudo aquilo que o homem semear, isso ele também vai ceifar ou colher. Não é? Então essa é a grande lei de Deus na área financeira. Esse é o grande princípio. Aquilo que eu quero colher, eu tenho que semear. E não funciona só para dinheiro, não é? Na área do amor também funciona isso, ou em qualquer outra área. Se eu semear o perdão, eu vou colher o perdão, né? Se eu semeio, falo coisas boas, vou ter isso de volta. Se eu tenho boas ações, boas atitudes, eu vou ter. Pode não ser das pessoas, às vezes, que estamos à espera, mas vamos ter esse retorno de outras pessoas. E é importantíssimo, não é? Entendemos que o retorno só vem daquilo que nós darmos a Deus, não é? A Bíblia também diz em Lucas 6,38, daquilo que nós darmos, nós vamos colher, mas é boa medida, recalcada, sacudida, daquilo que nós dermos. Às vezes nós temos esse pensamento errado, não é? Eu quero que Deus me dê em abundância, mas quando é o momento de nós darmos a Deus, nós não damos em abundância e também não costumamos dar o nosso melhor, não é? Então a pessoa não vai colher o melhor porque não semeou isso, né? Deus só consegue multiplicar aquilo que nós colocarmos na mão dele. Exatamente, né? Ou seja, é como se Deus estivesse lá, digamos, com uma calculadora lá. Está lá já a multiplicação, mas Sim. Qual é, digamos, ali o input que você vai colocar? Será que é zero? Então, se for zero multiplicado, seja por 100, por 1000, por 1 milhão, vai dar sempre zero. Se for vai dar uma semente pequena, mas se você semear algo maior, você vai ter um retorno maior. E isso é engraçado que funciona assim também, por exemplo, se a gente fugir um pouquinho aqui do nosso cenário de igreja, não é? Falamos, por exemplo, no mercado de ações ou coisa assim do gênero. É assim que se analisa, por exemplo, se o maior ali o investimento, ou seja, algo que tem um maior risco, vou ter um maior retorno. Sim. Se eu coloco aquelas coisas que são mais pequenas, seguras, eu não vou ter um grande retorno, vai ser um retorno bem básico. E de certa forma é isso que também Deus aqui faz-nos assim, não que tenha esse risco, mas mostra-nos o quê? Que eu confio ou não confio em Deus? Qual é o tamanho ali da minha confiança em Deus nesta área financeira? Será que eu realmente acredito que se eu der o meu melhor, eu vou ter o melhor de Deus de volta? Ou será que eu só coloco aquilo ali porque eu vou só até onde é seguro? Uhum. Então, ou seja, vão ter experiências diferentes. Por isso que Deus diz, né? Estamos ali em Marcos 4 também, que uns vão colher a 30, outros a 60 e outros a 100 vezes tanto. Isso mostra que as pessoas vão ter diferentes ali colheitas, né? Voltando para aquilo que nós estamos a falar de lei de semear e colher, né? Vão ter diferentes retornos, diferentes bênçãos, embora possam até semear o mesmo valor, seja R$10, R$20, seja aquilo que for, não é? Que ela semear, imagina duas pessoas semear o mesmo valor e recebem coisas diferentes, porque para uma aquele valor tinha mais importância do que a outra.
né? Porque muitas vezes isso aqui é o que eu vou gastar ali no churrasco, ou na cerveja, no café, seja aquilo que for, né? Ele vai gastar aquele dinheiro ali. O outro não, o outro, pai, custa mais. Eu estou aqui agora, não vou dar para comprar ali agora, não dá para comprar agora a minha picanha, vou ter que comer carne moída, né? Ou seja, vai ter que ser algo assim. E aquela pessoa fez essa decisão, ela vai ter um retorno maior. Não é? Ou seja, porque Deus vê, não é o valor financeiro, não é a nota que é lá, se a nota é grande ou a nota é pequena, mas é a atitude do nosso coração. Que é importantíssimo e é um segredo muito valioso, não é? Para as pessoas cuidarem do coração, entenderem que tudo vai proceder do nosso coração, não é? Exatamente. Pastor, nós agora vamos fazer uma pausa na nossa conversa, que a conversa tá boa, mas nós agora vamos para o nosso momento musical. Quero também lembrar a todos vocês que não estão nos acompanhando, que você pode fazer o seu pedido de oração, o pastor em instantes, no final do nosso programa vai orar por você. Por isso nos envie se você está precisando de ajuda, se você quer oração no programa de hoje e saiba que realmente tudo vai mudar e mudar para melhor na sua vida. Nós agora vamos ficar com o nosso momento musical e nós já voltamos. São perigosas, porque elas não têm defeitos. Droga é um sonho do qual tu sempre acordas. E se acordar que tu tanto detestas, tu queres deixar, tu sabes que não presta. Jesus está à espera que tu queiras trocar as drogas pela vida eterna. Deixa, tens de fazer a tua parte para mudar. Deixa, tens de ter força de vontade para não voltar. Deixa,
temos que fazer a nossa parte, não é? Tá só nas nossas mãos. É isso que a música dizia, não é? Temos que Exatamente. fazer a nossa parte, o nosso papel. E dando continuidade à nossa conversa, também vamos entender que nós é que escolhemos o tamanho da nossa colheita, não é? Nós é que temos que fazer a nossa parte para Deus poder nos abençoar. O pastor referiu, não é, que na Bíblia diz que nós temos a possibilidade de colher ou a 30, ou a 60, ou a 100 vezes mais. É claro que o desejo do nosso coração é colher 100 vezes mais, né? Já que há a maior quantidade, então nós vamos dar maior. Mas nós também aprendemos e vamos ver, baseado no material do nosso apóstolo Jorge Tadeu, que é sobre segredos de finanças, que nem todas as pessoas elas vão colher 100 vezes mais. E um dos motivos, não é, que nós vemos este material é sobre não sermos comprometidos com Deus. O porquê que essa responsabilidade, esse compromisso com Deus afeta tanto a nossa vida financeira? Ou seja, vai um pouco aquilo que a gente teve sempre a falar, né? Ou seja, a pessoa quer e não quer, ou seja, vem aquele exemplo que eu dei há pouco também do mercado, ou seja, ela não tem aquele risco. Eu envolvo com Deus, mas não me envolvo tudo, não é? Ou seja, Sim. eu vou ali na igreja, vou ali daquele outro, vou ali do outro lado, eu sou de todo mundo, não é? Não quer compromisso com nada e é lógico, como a gente falou há pouco, ou seja, a colheita, Deus não está interessado em dinheiro. Deus está interessado no coração das pessoas. E quando as pessoas têm um coração em Deus, é fácil dar dinheiro na casa de Deus. Porque depois, então, que ela já ama Deus, gosta da igreja e entende, né, esse segredo de semear para colher, ela vai ter um maior retorno. Mas também, se eu não tenho um compromisso com Deus, tanto faz, tanto fez, Deus também vê. Porque a gente, como falei, Deus não está interessado no dinheiro, mas no coração. Ela não tem o coração nas coisas de Deus, ela não tem o coração em Deus. E então é claro que Deus não é nenhum ali... uma pessoa ali fácil de se enganar, não é? Eu vou aqui, estou na igreja no domingo, põe uma cara de santo, deve até me visto aqui, coloca aquela roupa social, né? Mas durante a semana é outras coisas. E só no domingo é que aparece na igreja e acha que vai ter resultado. Não vai. Ou seja, é por essa razão também, né? Ou seja, temos que ter um compromisso, uma responsabilidade, decidir realmente andar com Deus, porque aí é que vamos ter vitória. Eu não sei se no Rio de Janeiro costumam dizer isso, tudo bem que nós não estamos muito longe, não é? Do Rio. Mas cachorro não, cachorro de 2 donos passa fome. Já ouviu isso? Isso eu acho que eu nunca ouvi. Cachorro de 2 donos passa fome, porque um dono acha que o outro deu comida O outro também e no acha, fim, né? e no fim ninguém dá nada, Ninguém dá nada. E o cão passa fome. É o que engraçado. dizem, né? É engraçado, como faz sentido, faz muito sentido, ou seja, que estão sempre ali, ou seja, não, a responsabilidade é do outro, e depois ninguém assume a responsabilidade. Nunca é de ninguém, não é? Então, E é muito mais fácil você culpar outra pessoa do que a gente assumir a nossa própria responsabilidade. Exatamente. Mas na área financeira não está nas mãos de Deus, não é? Não está nas mãos das pessoas que estão à nossa volta, é mesmo nossa responsabilidade. E é isso que nós devemos entender e tomar para nós, não é? Aquilo que nós decidimos no nosso coração, aquilo que nós fazemos, é aquilo que vai trazer consequência para a nossa vida, seja boa ou seja mal. Mas é isso que vai fazer com que nós tenhamos vitória na nossa vida. Outro ponto que também faz com que pessoas não colham a 100 vezes mais, talvez seja ali um impasse, é sobre não obedecer a Deus. Por que a obediência é tão importante, não é? Acredito que esteja relacionado com o comprometimento, não é? Com a responsabilidade. Porque eu, quando sou responsável, também obedeço a Deus, não é? Quando eu não sou responsável, também automaticamente já não obedeço nada, não é? Exatamente. E a obediência é um segredo fundamental na nossa caminhada com Deus. Não só na nossa vida financeira, não é? Mas como tudo na nossa vida. Exato, ou seja, a obediência, como a Bíblia diz, a obediência vai trazer prosperidade. Foi como nós falamos logo no início do programa, não é? Ou seja, que está lá em Deuteronômio 28, quando nós obedecemos, então as bênçãos vêm. Tem essa consequência, tanto de obediência como da desobediência. Ou seja, quando desobedece vai ter consequências negativas. Sim. É igual na vida, não é? Ou seja, você que se calhar é pai ou mãe, etc, não é? Seu filho desobedece, ele fica de castigo ou não fica, não é? Ou apanha ou não apanha. Então, ou seja, mas quando obedece, faz tudo bem, você não tem vontade ou não tem de dar-lhe um presente ou algo que ele tanto queria, não é? É igual, Deus diz que a gente foi feito à imagem e semelhança dele,
Então, também é igual, se você agrada a Deus, você obedece a Deus, anda com Deus, Ele vai ter todo o agrado em te dar aquilo, como a Bíblia diz, aquilo que o teu olho não viu, que você ainda não imaginou, é aquilo que Deus tem reservado para si. E, pastor, outro ponto também que é fundamental nessa colheita de 100 vezes mais é sobre nós não mudarmos o caminho, não é? É aquele jeitinho brasileiro, não é? Eu quero andar com Deus, mas eu quero andar com Deus do meu jeito, da minha maneira, da minha forma. E isso também não é uma forma de obedecer e nem ter comprometimento com Deus, não é? É uma falsa ilusão, não é? A pessoa pensa que está tudo bem, mas não mudou o caminho, não mudou as ideias, não mudou o pensamento, o modo de pensar e de viver. E é diferente, não é? Quando nós tomamos a decisão, não, eu vou andar segundo a vontade de Deus, aquilo que Deus diz, nós automaticamente mudamos, não é? Exatamente, ou seja, a Bíblia até conta também uma história que é do rei Saul que ilustra bem isso, não é? E quando lá o profeta, instruído por Deus, deu a ele, né, foi ungido, consagrado rei, etc., deu uma instrução, vai àquela terra e mata e destrói tudo. Essa foi a instrução. E ele foi e obedeceu quase tudo, né? Ele obedeceu até onde ele achou que era para obedecer, ou seja, foi pro jeitinho dele. Poupou o rei, o melhor dos animais, ali umas vacas, etc. E depois, quando chegou para o profeta, disse, não, pronto, o povo fez isso, fez essa, daquela coisa, como nós falamos há pouco, de não assumir responsabilidade. Não assumir responsabilidade, etc. Mas, olha, está aqui, essas vacas é para a gente oferecer ao Senhor. E depois o profeta foi, repreendeu, né, e disse que Deus não tem prazer, como a gente falou há pouco, Deus não quer o dinheiro, Deus quer o coração das pessoas. Não é? Então, ou seja, parece até que ele obedeceu, ele foi lá, ele matou, mas não matou tudo. Ele não destruiu tudo. Não fez Ele fez não por obedeceu completo. à risca, ou seja, ele obedeceu do jeito dele. Ou seja, Deus diz, faz assim, e ele fez mais ou menos assim. E esse mais ou menos a gente vê. Com Deus não tem cinzento, ou é preto ou é branco. Ou eu faço ou eu não faço. Se eu fiz mais ou menos, é a mesma coisa não ter feito. E essa aí é a consequência. Não tem muro, não é? Tá ali Não em tem cima do muro Ou e você fica... é como do dono, você é de um dono ou é do outro. Não tem. Eu não sou de ninguém, então já é contra Deus. E a área financeira é tão importante porque vai refletir muitas coisas da nossa vida, não é? Nós vemos, não é? Porque o pastor também lida com várias pessoas na nossa igreja, nos grupos familiares, no dia a dia também, não é? De pessoas que, mesmo que andam com Deus e também não andam, que quando estão passando por um problema financeiro, acaba por afetar a sua vida familiar, na sua família, na sua saúde, dentro de casa, no seu trabalho, a pessoa começa a acarretar outros problemas. E talvez as pessoas que nos estejam acompanhando possam estar ouvindo pela primeira vez, não é, este tema tão importante sobre a área financeira, e nos remeter a Deus, porque sim, o nosso dinheiro também é importante nós entendermos que ele é muito espiritual. É claro que na Bíblia, em nenhum momento, Deus ele nos obriga a fazer nada. Tanto a semear, tanto a dar a Deus o nosso dinheiro, como também há muitas outras coisas na Bíblia que Deus não nos obriga a fazer. Só que, pastor, também falar de dinheiro e remeter a Deus dentro das igrejas e tudo mais, sempre foi um grande tabu, não é? Acredito que Sim. cada vez mais as coisas têm fluído, não é? E com o passar dos anos e tudo mais. Só que o cristianismo e tudo se relacionar a Deus quando falamos sobre a nossa vida financeira, mas é uma grande revelação, não é? Nós entendemos que o nosso dinheiro é muito espiritual e vai ter a cor do nosso coração. Exato. E agora, para nós finalizarmos, não é? E para quem está nos acompanhando e esteja por vezes passando por um problema financeiro ou nunca fez essa referência, não é, com Deus, qual é o conselho que o pastor dá a essas pessoas? Qual é o segredo mesmo que nós hoje aprendemos, não é, sobre colher 100 vezes mais, que é sobre nós obedecermos a Deus, não é? Mas e na prática, como é que as pessoas que não estão nos acompanhando podem o fazer, pode conseguir essa transformação na vida financeira? Ou seja, eu acho que resumia com uma palavra, né? Que é experimenta. Ou seja, se você não experimentar, não vai saber. Ou seja, a melhor coisa que você tem que fazer é, eu estou vendo esse programa aí, eu vou pagar para ver se é verdade. Então, eu te desafio, vá na igreja,
semeie com fé e você vai ver, porque não é a minha palavra, não é a palavra da igreja, é a palavra de Deus. E como a Bíblia diz, Ele vela para a sua palavra para que ela se cumpra. Então, se você agir com fé, Deus vai te recompensar. E é sempre, não é? Sempre. É sempre Deus recompensa, Deus abençoa, Deus abre um caminho, não é? E Deus faz com que as coisas aconteçam na nossa vida. Pastor, nós estamos quase chegando ao final do nosso programa, infelizmente. Daqui a pouco já vamos entrar no nosso altar de oração, momento em que as pessoas vão finalizar, não é? Os pedidos de oração. Nós vamos aqui no nosso programa receber esses pedidos para que o pastor possa orar e acreditamos que muitas vidas serão transformadas. E para você que também está nos acompanhando, você também pode fazer o seu pedido de oração através do rodapé, do contato que está passando em rodapé, enviando o seu pedido de oração pela sua vida, pela sua família, por qualquer adversidade que você esteja passando e acredite que algo de bom vai acontecer na sua vida. Nós vamos para o nosso momento musical e nós já voltamos com a nossa história de fé e com o nosso altar de oração. Que pare tudo e olhe para mim. Receba a adoração que ofereço a ti, ó Deus. Sei que sou tão falho e pequeno ante a ti. Reconheço que fizeste lá na cruz por mim. Entregou seu próprio filho pra morrer por nós. E hoje eu grato a ti sou. Quero adorar, Senhor, e sempre te servir, exaltar teu nome. Oh, quero mais e mais te conhecer e lhe dizer o quanto eu te amo. Quero adorar, Senhor, e sempre te servir, exaltar teu nome. Oh, quero mais e mais te conhecer e lhe dizer o quanto eu te amo. Quero que pare tudo e olhe para mim. Receba a adoração que ofereço a ti, ó Deus. Sei que sou tão falho e pequeno ante a ti. Reconheço que fizeste lá na cruz por mim. Entregou seu próprio filho pra morrer por nós. E hoje eu grato a ti sou. Quero adorar, Senhor, e sempre te servir, exaltar teu nome. Oh, quero mais e mais te conhecer
chegou o momento da nossa história de fé. Daqui a pouco também o pastor já vai orar por você. Lembre que você pode ainda fazer o seu pedido de oração, ainda estamos registrando todos os pedidos, por isso entre em contato com os números que estão passando em rodapé, nos envie o seu pedido de oração, seja pela sua vida, pela vida de alguém que você conheça que está sofrendo e saiba que tudo vai mudar e mudar para melhor na sua vida. A Bíblia ela diz que a fé só vem por nós ouvirmos e ouvirmos a palavra de Deus. Isso vai gerar fé no nosso coração. Por isso nós vamos ouvir, não é, o pastor contando, não é, essa história de fé, para gerar também fé no nosso coração, não é? Porque não deixa de ser a palavra de Deus e a palavra contada, não é, que também vai gerar fé no coração de todos aqueles que estão nos ouvindo. Exatamente, eu até peguei aqui o meu celular, não é, para ir lá na Bíblia, para vermos essa história que está lá em 2 de Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1, não é? Onde diz aqui uma história de uma mulher, não é, que foi até o profeta ali, Eliseu, dizendo que o marido dela tinha morrido. E morreu e, em vez de deixar uma herança, deixou dívidas, não é? E naquela altura, o que apareceu? As pessoas, que eram os seus credores, não é? Apareceu lá, não tem dinheiro para pagar, vou ficar com seus filhos. Vão ser meus servos, vão ser meus escravos, não é? E, ou seja, ela estava então nessa situação desesperadora, não é? Mas, então o Eliseu perguntou para ela, o que é que eu vou fazer, não é? O que é que eu tenho contigo? E ela disse, ou seja, olha, eu vou te dar uma instrução, né? E o profeta chegou para ela e disse, olha, vai, ela disse que não tinha nada em casa a não ser uma botija de azeite, então, ou seja, isso chega. Então vai agora, pede aí vasos emprestados para todos os seus vizinhos e leva para a tua casa e vais encher todos esses vasos com essa botija de azeite que você tem. Não é? Na cabeça, na lógica, que ela fala assim, mas como? Eu só tenho uma garrafinha pequena, nem enche uma, como é que eu vou encher um monte de vasilhas? Não faz sentido nenhum. Daí vem tudo aquilo que nós falamos e falamos no programa de obediência, de confiar em Deus, de acreditar na palavra de Deus. Então ela decidiu, ela tomou uma decisão. No versículo 5 diz que partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e seus filhos, e eles lhes traziam as vasilhas e elas enchia. E depois sucedeu que, cheia que foram as vasilhas, disse a teu filho para trazer mais alguma, porém já não havia mais vasilha. Então, a partir daquele momento, o azeite parou. Então ela foi, falou com o profeta, ele disse, agora vai, vende o azeite, e tu e teus filhos vivei do resto. Ou seja, nós vimos aqui o exemplo de alguém que estava um problema gigantesco na área financeira, não havia solução, e foi buscar a solução onde? Na igreja. Foi ter com o pastor lá dela, não é, o profeta, e perguntou, eu tenho esse problema, como é que eu faço? E ele disse aquilo que nós falamos, da lei de semear para colher. Ele perguntou, o que você tem, digamos assim, para semear? Eu só tenho R$5, eu não tenho mais nada, já não tenho, eu vou ter que ir a pé para casa, não é? Ou seja, mas ela decidiu então, é isso que é para dar? Então eu vou dar. Ela decidiu acreditar, confiar em Deus, e o milagre aconteceu. Alguém que não tinha nada, digamos assim, tornou-se uma empresária, né? Começou ali a vender azeite, pagou a dívida e deu para viver ela e os filhos do resto. Então, ou seja, ainda era uma grande quantidade. E foi muito abençoada, não é? Foi muito abençoada. É uma história também de obediência, não Exatamente. é? Alguém que mesmo em meio a... Nós sabemos que quando nós estamos passando por um problema, parece que nós não vemos mais nada a não ser o problema, não é? Exatamente. Não vemos solução, não vemos a luz no final do túnel, não vemos nada. E todo mundo tentando acalmar, tentando dar solução, mas nós não vemos, não é? Pronto, somos seres humanos. Mas ela conseguiu vencer cada vez mais. Mas por quê? Porque nós somos seres humanos, mas nós entendemos que Deus é muito maior do que isso, não é? E nos capacita a vencermos. Basta nós disciplinarmos, não é, o nosso pensamento, disciplinarmos as nossas emoções, os nossos sentimentos, controlarmos, não é? Termos esse domínio próprio para que possamos também vencer na nossa vida financeira. Exato. E é fundamental, não é? Esses Exato. frutos do Espírito que vão nos ajudar, não é? A construirmos a nossa vida na rocha. Pastor, eu gostaria de pedir para que orasse por todos os pedidos de oração. Nós aqui recebemos vários pedidos de oração, não só na área financeira, mas também familiar, pessoas que estão precisando de ajuda também na área da saúde, libertação, mas nós acreditamos que todos esses pedidos de oração hoje ficarão resolvidos, não é? É uma semente, a oração da fé é aquilo que nós vamos fazer para receber com fé.
Com certeza. Então, ou seja, você que fez o teu pedido de oração, eu convido você aí, onde você estiver, se puder, não é? Fechar os seus olhos, baixar a sua cabeça em reverência a Deus, a pôr a sua mão no coração e receber agora esta oração. Ó Pai, no nome de Jesus, eu declaro agora a tua bênção sobre a vida dessas pessoas que nos estão a assistir. Eu falo agora a cura, eu falo libertação, eu falo restauração de casamentos, de famílias, eu falo prosperidade financeira. Eu ordeno agora em nome de Jesus Cristo que todos esses problemas sequem desde a raiz. E você que está aí deste lado, diga assim agora comigo, eu recebo agora o meu milagre em o nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor, agora de uma forma prática, como é que as pessoas devem fazer agora depois de orar? Ou seja, se você não tem, o primeiro ponto agora é procurar uma igreja, ou seja, para você aprender a andar com Deus, aprender a fazer as coisas à maneira de Deus. Pode também entrar aí em contato conosco através do SOS para saber onde é que tem uma igreja, pode continuar acompanhando toda a programação para que você aprenda a andar com Deus. Amém. E é o início de uma grande caminhada, não é? E de grande sucesso. Exatamente. Pastor, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. É sempre bem-vindo, sempre que quiser voltar aqui, as portas estão abertas do nosso estúdio. Também agradecemos a todos vocês que acompanharam o nosso programa até aqui. Quero lembrar a todos a estarem ligados à nossa programação aqui da TV Maná Brasil. Pode conferir através do nosso site tvmanabrasil.com e lá você conferir as várias programações, os vários programas que nós temos 24 horas por dia, preparado especialmente para você. Também quero dizer que nós temos um canal no YouTube, TV Maná Brasil, onde você pode ver e rever todos os programas, tanto de 60 minutos, como os vários outros programas da TV Maná Brasil, os vários outros apresentadores. Nós também temos reuniões, se você não tem uma igreja Maná perto de você, assista online as nossas reuniões e se encha da Palavra de Deus. Todas as sextas e domingo, se encha da Palavra de Deus e acredite que são dias especiais para gerar fé no seu coração. Afinal, nós aprendemos no programa de hoje, a fé só vem por ouvir e ouvir e ouvir a Palavra de Deus. Por isso, não se canse de ouvir a Palavra de Deus e saiba que a fé move montanhas. Desejo a todos um ótimo resto de dia. Até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.